Você já pensou em morar no Japão, mas não faz ideia de como funciona, qual é o processo disso tudo para você chegar até aqui? Hoje eu vou contar para você como foi a minha experiência da minha família, todo o processo de documentação, qual foi a nossa experiência com a agência, até a nossa chegada aqui, escola, qual decisão tomamos, qual escola nossa filha iria estudar, se seria a brasileira ou a japonesa. Então hoje nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, meu e da minha família. Estamos tão felizes de poder compartilhar um pouquinho, um pedacinho da nossa rotina aqui no Japão, juntamente com vocês. E eu quero agradecer cada comentário, cada carinho. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. E hoje eu vou contar para vocês como foi o processo da nossa chegada até aqui no Japão. Bom, quando decidimos, que queríamos voltar para o Japão, para quem não sabe, eu e meu esposo e a minha filha já moramos aqui por 5 anos. A minha filha nasceu aqui no Japão e quando ela tinha 1 ano de idade, retornamos ao Brasil. E lá no Brasil ficamos por exatamente 8 anos. Mas aí sempre teve aquele desejo, assim, no fundinho de querer voltar para cá. Mas a gente não sabia se de fato era isso que a gente queria, né? Então, conversa vai, conversa vem, o tempo foi passando, até que decidimos sim em voltar. E isso tudo não foi assim de uma hora para outra, como as pessoas pensam, né? Porque tem gente que pensa, vocês decidiram se mudar de uma hora para outra. Não, não foi de uma hora para outra, tá? Toda essa conversa, o cálculo, colocamos tudo assim na ponta do lápis, demorou entre 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, a nossa conversa para ver se de fato era isso, se valia a pena realmente. E foi até que decidimos que sim, que iríamos retornar ao Japão. E assim que tomamos essa decisão, procuramos uma agência. Sim, uma agência. Para quem não sabe, meu esposo, ele é a 3ª geração, de japonês. Então ele é sansei. Então ele consegue vir para o Japão com visto. E eu, por ser casada com ele, também, consigo vir juntamente para cá. Então, depois da nossa decisão, resolvemos procurar a agência, como eu disse, e procuramos várias. Da primeira vez, quando viemos para o Japão, viemos por uma agência, foi mais ou menos, não foi lá aquelas coisas, mas eu não tenho também do que reclamar. Mas eu queria vir por outra agência, uma assim, que desse mais assistência, que ficasse mais assim, que se preocupasse, digamos assim, um pouco mais, não deixasse a gente assim a Deus dará. Foi então que a gente procurou uma agência, fizemos entrevistas, várias entrevistas, ali de emprego, para tirar dúvidas, como seria em questão de valores, emprego, por estarmos vindo com criança, porque da primeira vez eu não tinha filha, então era só eu e meu esposo. Aí depois, quando a gente estava aqui entre 3 e 4 anos mais ou menos, eu não me recordo, foi quando a gente teve a Isabela, e logo a gente voltou pro Brasil, Então a gente começou a pesquisar outra agência, a gente gostou dessa primeira agência que a gente fez entrevista, mas como não tínhamos o dinheiro, na verdade, para pagar as nossas passagens, teríamos que vir financiado. Sim, muita gente, para quem não sabe, quando vem para o Japão, vem financiado com a garantia já do emprego, assistência aqui no Japão e também com um apartamento, E quando eu falo sobre vir financiado, isso é opcional, Você pode procurar uma agência sim, para ela mexer com a documentação do processo do visto e você paga a sua passagem e vem já com emprego, apartamento, tudo certinho. Da primeira vez, a gente não veio com a passagem financiada, a gente pagou à vista a nossa passagem, mas decidimos trazer pouco dinheiro. Só que dessa vez a gente quis fazer diferente, A gente preferiu vir financiado, eu e ele, e trazer uma garantia a mais, financeiramente. A gente se programou para isso. Tá aí? Até aí, tá ok, beleza. E a criança, ela não entra no financiamento, então a gente tem que pagar o valor total ali da documentação do visto. Se eu não me engano, a gente pagou nessa outra agência R$500,
mais o valor da passagem. Então a gente teve que desembolsar esse dinheiro e o financiamento foi apenas meu e do meu esposo. Tá. Quando fizemos aí a primeira entrevista com essa agência, a gente ficou pensando ou não, aí procuramos uma outra, gostamos também, não que essa foi ruim, não, eu também viria por essa, mas a gente se sentiu mais aconchegante assim e confortável com essa outra agência, né? Não tendo o que reclamar, foi pela agência Ichiban, ela tinha lá na nossa cidade e depois acabou fechando ali aquela filial e transferiram a gente para outra cidade mais próxima, ali do interior. E eu não tenho do que reclamar, fomos super bem atendidos, todo mundo sempre muito prestativos ali, respondendo dúvidas, todos os dias a gente mandava mensagem, a gente era daquela que, tem dúvida? Manda, eles sempre atenciosos, respondendo tudo. E assim que decidimos que seria essa agência que foi a Ichiban, na qual viemos, né? Eles mandaram a relação de documentos. Eu não vou passar aqui a relação de documentos, porque isso depende muito, né? Por exemplo, meu esposo é terceira geração. Se você que está assistindo a esse vídeo, por exemplo, é Nisei, segunda geração, ou Yonsei, né? É outro tipo de documento, não tem como eu vir aqui e falar, é esse tal de tanto de documento, esses documentos que você vai lá na agência vai dar certo. Não, você entra em contato, a agência vai te passar a relação, ela vai perguntar para você várias coisas, se você já tem passaporte, se você não tem passaporte. O primeiro passo é tirar esse passaporte, como nosso visto já tinha vencido, nossos passaportes também, a gente teve que tirar o passaporte, para depois dar a entrada na documentação. Mas a documentação foi basicamente muito simples. E assim, lá no consulado em São Paulo, né, consulado japonês, tudo vai depender de quem está lá, quem que vai dar esse visto, às vezes muda também o cônsul, então assim, o nosso tava tudo ok, os documentos, a gente pensou que não vai pedir nenhum documento a mais, a lista que a agência deu, a gente fez o checo ali tudo e enviou para ela, né. Aí da agência ela manda para o despachante lá em São Paulo, lá ela vai verificar, se tiver tudo ok, ela vai até o consulado, né, em São Paulo representar nós. E a gente faz essa autorização tudo certinho. Ela foi, aí passou acho que uma semana, eles mandaram mensagem dizendo que precisava outro tipo de documento. E esse tipo de documento, que se chama inteiro teor, não pediram da primeira vez, né, quando a gente tirou nosso visto, quando a gente viemos pela primeira vez para o Japão. Então, assim, varia muito, sabe? Da primeira vez, os documentos, tudo ok. Dessa segunda vez, foi muito mais documentos. Pediram esse inteiro teor, que seria da minha sogra, porque tinha um rolo na certidão de nascimento, sabe? Na parte do pai dela, de registro, enfim. Foi um rolo só, aí eu já até, nossa, não vai dar certo, será que, né, bate um desânimo, porque você tá com aquela pressa, com aquela ansiedade que você quer vir. E quando a gente decidiu também, a gente não saiu contando para todo mundo. Quem sabia apenas que viríamos para o Japão era a minha mãe e a minha irmã. Tanto é que a gente nem queria, assim, de fato, falar para minha sogra no começo, a gente queria primeiro tirar o visto para depois contar, mas a gente precisou dela para tirar esse outro documento inteiro teor. A gente já tinha os outros todos os documentos, tudo ok, tudo autenticado em cartório, tinha uns cópias, a gente não jogou nada do que usamos da primeira vez, então a gente só acrescentou alguns aí que a agência pediu. Então assim, sobre não contar, né, para as pessoas, às vezes você pode estar pensando, nossa, mas por que não queria contar? Gente, é o seguinte, a gente não sabia se ia dar certo, entendeu? Então assim, como a gente conta, né, eu sei, é da família e tal, como a gente sai contando e depois de repente não dá certo, meu esposo ainda estava trabalhando, para ele ter certeza de que esse visto sairia, ele tinha que estar 100% certeza ali que não vai sair, já vou, né, comunicar no meu emprego, mas não, a gente não podia falar nada. Porque demorava, depois que eles dessem o ok lá no cônsul, demorou 3 meses certinho para o visto sair, por ele ser Sansei, terceira geração. Eu acho que Nisei demora um pouco menos, se eu não me engano. Então, assim, a gente quis manter um segredo ali, né, porque a gente não sabia de fato se ia dar certo. Então, eu falo aí para vocês, quando vocês forem fazer algo,
né, e não sabe de fato se vai dar certo, procurem não contar para todo mundo. Então, assim, as únicas pessoas que sabiam mesmo é a minha mãe, a minha irmã, depois a minha sogra e a minha cunhada ali. E quando saiu o nosso visto, aí sim a gente pôde comunicar às pessoas, amigos, famílias. A minha filha guardou esse segredo por 1 ano e meio praticamente. Ela não contou nada para as amiguinhas nem nada, porque assim, a gente orientou muito ela, porque a gente falou, a gente não sabe se vai dar certo de fato isso, então vamos guardar esse segredo. A hora que o visto sair, tá ok, a gente já puder contar, a gente fala. Foi quando em 3 meses saiu o nosso visto, meu esposo comunicou, né, da saída dele, né, no emprego, e bastante gente foi pego de surpresa porque ninguém imaginava que iríamos voltar para o Japão, mas é como eu sempre falei, eu voltei para o Brasil, mas eu deixei uma porta aberta aqui. Eu nunca voltei falando que aqui jamais eu voltaria. Não, é a mesma coisa. O Brasil é nosso país. Eu pretendo sim um dia voltar. Não falo mal do Brasil. O Brasil tem seus defeitos, tem suas qualidades, como aqui no Japão também tem defeito e qualidade. Nenhum lugar é perfeito, mas a gente tem que buscar o melhor pra gente. Se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. E o porquê a gente veio? Eu já fiz um vídeo, acho que se eu não me engano foi o 2º ou 3º vídeo do canal, então se você não viu, corre aqui na playlist e dá uma olhadinha. Se eu não me engano, tá como por que decidimos voltar, alguma coisa assim. E lá você vai entender, eu explico melhor. Então, quando saiu o nosso visto, a gente já ficou todos ansiosos, aí foi quando a gente pôde contar para todo mundo. Já colocamos nossos móveis à venda, o nosso carro, e as coisas foi tudo muito dando certo e foi se encaixando. Era a resposta assim de Deus a todo momento, porque queríamos isso, né? É o que eu falo. O nosso desejo é um, mas o de Deus é outro, né? Então, se você tem um sonho, né, de conhecer o Japão, tem vontade de morar, não sabe por onde começar, procure uma agência da sua confiança. E não vai assim por qualquer uma ou na primeira. Procure, pesquise. A gente também procurou, pesquisou quando a gente se sentiu que era essa, quando a gente sentiu a confiança, não, vamos que é essa. E assim, eu não tenho do que reclamar. Às vezes, essa agência foi boa pra gente, mas talvez não foi boa pra você e que já teve uma experiência com ela. Então, assim, isso depende muito, né, de cada um, a experiência que teve. Então, por isso que eu falo, procure uma agência da sua confiança, não aceite qualquer proposta, porque eu falo assim, a gente recusou bastante proposta de emprego, sim, porque quando você vem com filho é muito mais complicado, não dá para você aceitar para qualquer lugar. Eu falo isso porque você vem com criança, aqui tem escola brasileira e tem escola japonesa. Eu acho, no meu ponto de vista, a gente sentou e conversou muito aqui em casa, que a gente sempre deveria ir para um lugar que tivesse o suporte da escola brasileira. Porque se eu colocasse ela na japonesa, ela não se adaptasse, a gente colocasse na brasileira, ou vice-versa, porque pode acontecer, né? Aí você deve estar pensando, mas e se não tivesse escola brasileira? Tá, mas tem. Então assim, ó, se você tá vindo e tá vindo com filhos, se você tem a intenção de colocar em escola japonesa, ok, maravilha, ótimo, não julgo, né? A escolha é de cada uma e cada um vê o que é melhor. Mas sempre escolha uma região onde também possa ter ali escolas brasileiras para te dar esse suporte. Foi essa decisão que a gente tomou, que a Isabela já viria para a escola brasileira. É o que eu falo. Ela quis ir para a escola brasileira, mas também se ela chegar para mim amanhã e falar, mãe, eu quero ir para a escola japonesa, tá ok, para mim não tem problema nenhum. E é sempre muito bom, né? E na escola brasileira, eu pesquisei muito sobre a escola também antes de vir, e a qual eu me senti mais confortável, onde a Isabela está agora. Então, assim, é uma escola brasileira maravilhosa. E o valor, não tem como eu também passar um valor aqui, porque tudo vai depender se seu filho vai ficar integral, se seu filho vai ficar meio período. No caso da minha, ela fica em período integral. O valor, se eu não me engano, o total é que como a gente ganhou uns desconto, né, por ser aluno novo e tal, eu acho que vai dar mais ou menos por volta de uns 45 mil integral com o transporte, a gente só tem que mandar alimentação. E é isso, material a gente compra à parte, uniforme também.
mas assim, é muito importante você ver o bem-estar do seu filho, o melhor para o seu filho, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não colocaria na brasileira, tá ok, é sua opinião, mas, né, eu coloquei na brasileira, mas pode ser que depois ela queira mudar, e a gente também. Então, assim, é o ponto de vista de cada um, é importante sim pesquisar, saber onde você tá pisando, qual cidade eles querem te mandar, porque eu falo assim, ó, quem não conhece, quando é a primeira vez, né, de Japão, qualquer proposta, de repente, que a agência manda ali, você fala, ah, é essa que eu quero e tá bom, mas na hora que você chega não é nada daquilo. Então, corra atrás, não tá bom, não quero essa, me mostra mais proposta. É assim que tem que ser feito. Eu acredito muito nisso. Então, a gente recusou várias propostas, não quero, não tô com pressa, não estamos desesperados, e foi assim, e deu tudo certo. Quando a gente morou aqui a primeira vez, morávamos em Aichi, a gente queria muito voltar para lá, mas não tinha nenhuma proposta que daria assim para casal com um filho. Mas viemos aqui para a região de Shizuoka, né? A gente está em Fukuro e tô gostando bastante. É uma cidade bem interior também, igual Nishio. Eu morava em Nishio lá em Aichi, mas a gente está gostando. É o que eu falo, né? Eu falei nos outros vídeos. A gente precisa do carro para poder explorar mais. A pé a gente está explorando, como eu estou mostrando para vocês aqui, mas com o carro a gente consegue ir mais longe, explorar, né? E a gente fica com aquela cidade na cabeça, né? Aquele lugar que a gente saiu e a gente fica com aquilo na cabeça, mas a gente tá gostando daqui. E a gente faz um plano, mas Deus tem outro, né? Então, assim, tá tudo indo muito do jeito que a gente queria, é tempo ao tempo. Não é um mar de rosas, tá, gente? Pra você que pensa que é um mar de rosas, tá deslumbrada, não tô deslumbrada. E como eu falei, não é a minha primeira vez. Eu quero deixar tudo registrado, fazer isso aqui um diário virtual, eu quero gravar, eu quero mostrar, quero compartilhar, quero poder ajudar pessoas que estão no Brasil e pesquisam sobre o país, sobre escola, porque eu também, antes de vir, mesmo não sendo a minha primeira vez, eu pesquisei muito, eu acho que isso ajuda demais, né? E então é isso. Então, se você quer vir, não sabe por onde começar, como eu já falei e repito, vou falar várias vezes, procura uma agência da sua confiança. Não fique também colocando na cabeça assim que vir financiado é ruim. Faça o que for melhor para você, o que você sentir no coração. Então, assim, eu e meu esposo viemos financiado, não tivemos problema nenhum quanto a isso. Dá o tempo, você paga a sua passagem, o importante é que você tá com dinheiro a mais, né? Isso é muito importante para você que tá vindo com filho, se programe, porque com criança gasta. Você precisa pagar material, uniforme, a mensalidade. Então, assim, eu não sei da escola japonesa, né? Porque eu não pesquisei sobre valores. Eu estou falando por mim de escola brasileira. E essa escola que a minha filha tá, eu pesquisei muito, como eu falei pra você, foi bem atendido, recepcionado, gostei bastante. Ela amou. A nossa maior preocupação era ela, né? Era ela, se ela iria se adaptar. Ela tá super gostando. E eu acredito que é isso. O início não é fácil, mas também não foi fácil quando a gente retornou ao Brasil, né? Por mais que a gente tenha família, nosso país, a gente fala a língua. Não é fácil, gente, não é fácil. A gente precisa ter persistência, fé e não deixar que nenhum comentário, nenhuma pessoa maldosa venha destruir os nossos sonhos, porque eu falo assim, se é isso que você tem desejo no coração, vai em frente, dá tudo certo, a gente cai, levanta, a gente levanta mais forte e quando a gente parar e olhar lá pra trás, falar, caramba, eu fui forte pra caramba, deu tudo certo, é isso que importa, sabe? É isso que eu penso. Então, é isso. Esse vídeo foi mais um bate-papo, porque tinha umas pessoas com algumas dúvidas, né? E... sobre a escola também, a escola que a minha filha tá estudando é Alegria de Saber, EAS, né, assim, é em Hamamatsu. Fica um pouquinho assim longe de transporte, tá quase 1 hora aí, mais ou menos, mas se não tivesse o trânsito, seria 20 minutos. E é isso, procure uma escola da sua confiança, você pode chegar, pesquisar, não aceite qualquer coisa novamente, tá? Então, assim, é de coração que eu tô falando pra vocês, pesquisem, trazem um bom dinheiro, porque criança precisa. Às vezes também se acontece alguma emergência, a gente precisa ter
esse dinheiro, porque até a gente chegar, começar a trabalhar, demora quase, e receber, na verdade, começa quase 2 meses aí, então demora um pouquinho, por isso que você precisa ter essa verba. Então quer vir, se programe também, não venha às pressas, porque assim, eu acredito muito que a gente se adapta fácil. A gente é adulto, a gente cai, levanta, chora, aprende com os perrengues, mas pra criança, né, igual a minha, tem 9 anos, a Bela, ela sair do país dela, deixar as amiguinhas para trás e começar do novo, ali do zero, as amizades, eu acho que é muito mais difícil do que para nós. Então, por isso que é muito importante você procurar uma agência da sua confiança, uma escola da sua confiança e vai para onde você se sente confortável. É isso que importa, né? É isso que importa, mas isso foi mais um bate-papo. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, eu vou respondendo. Se você tem sugestão, feedback para melhoria aqui do canal, deixa aqui também, a gente gosta de ler todos. Assim que eu consigo, eu tô respondendo um a um ali, mas é muito comentário que eu consegui. Eu vou estar respondendo com certeza. Vou deixar o meu Insta aqui também, apesar de que eu tenho 2 Instagram. Um eu usava mais quando eu tava no Brasil, mostrando minha rotina fitness saudável aí. E o outro eu abri agora, eu quero postar e compartilhar só aqui coisinhas do Japão. Então eu vou deixar aqui o meu Insta, já me segue lá. E qualquer dúvida também vocês podem me chamar lá. E eu espero que eu consegui aí passar alguma coisa boa para você, te tranquilizar, né, se você tá pensando em vir. E tem esse sonho, vem mesmo, o tempo passa, se você não aproveitar e não vir com medo, você fica paralisada e travada, você não realiza sonhos. Então não ligue para o que os outros vão pensar, porque na hora que a dificuldade bate ali na porta é só você e sua família. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi mais um bate-papo assim mesmo, bem real, né, sem edição, sem corte aí. E foi mais para vir conversar com vocês, para falar, porque tinha umas pessoas me mandando mensagem perguntando sobre, né? E se ficou alguma dúvida, se eu não esclareci, porque na hora aqui da empolgação a gente acaba esquecendo de alguma coisa, deixa aqui nos comentários ou deixa lá para mim no Instagram, que eu respondo assim que eu conseguir, tá? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações, porque aqui é vídeo toda semana, então assim que eu postar aqui, o YouTube já notifica você que tem vídeo novo para você não perder. Fiquem com Deus, uma boa semana, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!